O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que debate o jornalismo e a comunicação no Paraná e no Brasil. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR-TV, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Ele é exibido pela NET e pela Vivo e também é exibido pela Rádio Universitária em 94.5. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e trago aqui na UFPR TV, semanalmente, um tema para a gente discutir com os nossos comentaristas e convidados. Hoje o tema é a comunicação alternativa, no contexto político em que a gente está vivendo. Quais são as perspectivas para a comunicação alternativa daqui para frente? E aqui no estúdio, para conversar comigo sobre esse tema, está o nosso comentarista, professor da Uninter e professor da Universidade Federal do Paraná, o jornalista Guilherme de Carvalho. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E à minha direita, o presidente da Associação Paraná Blogs, Tarso Cabral Violim. Também muito obrigado, Tarso, pela sua participação. Uma satisfação. Então, a gente vai discutir hoje como que funciona a comunicação alternativa e quais são as perspectivas que ela tem nesse contexto político que o Brasil está vivendo, com um novo governo, com mudanças nas políticas, inclusive nas políticas de comunicação. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, Tarso. Qual a sua avaliação? Qual a perspectiva que os blogueiros, que quem trabalha em mídias que não são grandes mídias, não são mídias tradicionais, mídias com grande público e com grande captação de recursos, qual a perspectiva de vocês daqui para frente, nos próximos 2 anos, pelo menos? A gente tinha uma esperança nesse segundo governo da presidenta Dilma Rousseff de que, como ela prometeu na campanha, de ser feita a chamada democratização da mídia. E dentro dessa democratização da mídia, uma das esperanças era que fossem fomentadas as mídias, as pequenas mídias, né? Tanto rádios comunitárias, mas também os blogs, os sites, né? Que não são necessariamente ligados às grandes mídias das TVs e rádios, né? O problema é que, né, com esse impeachment à vista, agora, né, vai nessa semana começando aí o processo de impeachment no Senado, a gente vê com preocupação, porque me parece, né, que o provável novo ministro aí desse novo governo provisório não vai ser um ministro que vai privilegiar as novas mídias e as rádios comunitárias, as TVs comunitárias e os sites e blogs alternativos, né? A tendência é privilegiar a velha mídia, as TVs, as grandes rádios. Os sites alternativos, os blogs, tiveram um tratamento privilegiado nos governos Lula e Dilma? Eu não vejo como um tratamento privilegiado, porque, na verdade, no Brasil, o que sempre existiu foi um privilégio para as grandes TVs e grandes rádios, né? A gente tem, na verdade, no Brasil, 7 famílias que dominam os meios de comunicação no Brasil, e o que se pensou em fazer nos últimos 10 anos é de se, aos poucos, não limitar o poder, mas pelo menos você empoderar os pequenos, né? Assim como existe fomento na área da agricultura, na área da indústria, né, que o pequeno agricultor, o pequeno comerciante, ele pode e deve ser fomentado pelo Estado. Isso também poderia ter sido uma política mais incisiva, e eu acho que seria, a partir de agora do segundo mandato, uma política importante para os pequenos meios de comunicação. Eu vejo que o que aconteceu foi uma pequena diminuição daquele bolo muito grande que, por exemplo, a Rede Globo e os grandes meios de comunicação recebiam. Então, eles recebiam valores de propaganda do governo relativos a 75% de audiência, como se eles tivessem 75% de audiência, quando na verdade
uma desproporção entre o valor quando na investido verdade pelo hoje governo está em menos de 50%. Então, houve uma diminuição no final do governo Lula, com o ministro Franklin Martins, nesses valores de mídia, esses valores de dinheiro, né, repassado para a propaganda da grande mídia, e, claro, se tentou também descentralizar um pouco esses valores para sites e blogs mais alternativos, já que a gente no Brasil sempre só teve um lado da notícia, né, um lado, uma posição política, uma posição ideológica na grande mídia, e você fomentando pequenas rádios comunitárias, pequenas TVs e também a blogosfera, né, os sites e os blogs, você tem uma democratização da informação. Então, o fomento é importante por conta da diversificação. Essa é a posição do Paraná Blogs, dos blogueiros. Ele não é suficiente para democratizar totalmente a mídia, como acontece na Europa, em vários países da Europa e também até nos próprios Estados Unidos. Não é suficiente, mas é uma das políticas públicas importantes que deveria existir no Brasil, né? Guilherme, eu sei que você pesquisa sobre comunicação alternativa, então eu queria primeiro que você definisse para a gente o que é comunicação alternativa e depois dissesse qual a importância dela para o funcionamento da democracia. Tem uma diferença, né, entre comunicação alternativa e jornalismo alternativo, pelo menos no campo acadêmico, né, no sentido de que a comunicação é mais ampla, né, ou permite uma compreensão mais ampla de diferentes maneiras de se comunicar e tal, mas que pode agregar atividades que não são necessariamente profissionais ou que são feitas por profissionais jornalistas, nesse caso, né? Então, o campo da comunicação, como o campo onde estão os blogs, o campo onde estão outras mídias também na área, não necessariamente no campo da comunicação, e o que nós entendemos como jornalismo alternativo, que é aquela atividade que é executada a partir de determinados procedimentos profissionais, feitas por profissionais regulamentados e tal, e que, em geral, né, se encontram, tanto a comunicação alternativa como o jornalismo alternativo, no momento em que propõe uma percepção dos fatos, uma percepção da realidade, uma cobertura sobre os acontecimentos, uma análise dos acontecimentos, que, em geral, são contra-hegemônicos, né, ou que propõem uma uma visão diferenciada daquilo que está estabelecido pelos grandes meios de comunicação de massa. Então, nesse sentido, comunicação alternativa ou jornalismo alternativo são parecidos, né? Porque vão propor uma visão crítica da realidade. Eles, né, têm a perspectiva, ambos, de oferecer diversidade de opinião e de cobertura de informação, é isso? Exatamente. Né? No campo da comunicação alternativa, nós temos também jornalismo alternativo, mas o campo da comunicação alternativa sendo mais amplo, você está inserindo também aquela mídia ou aqueles meios de comunicação militantes, ativistas, enfim, né, que também participam desse campo, que também propõem uma visão geralmente mais crítica, mais contra-hegemônica, digamos, né, com uma pegada contra-hegemônica. E é por esse motivo que o Estado tem que... Qual é a finalidade do Estado de financiar eu tenho uma visão talvez um pouco diferente do Tarso, porque eu fico me perguntando a respeito do financiamento público para meios de comunicação, e para mim tanto o investimento no meio privado como o investimento em blogs ou outros meios de comunicação que são da esfera da sociedade civil organizada, de algum modo pode, e aí tem uma pergunta também para o Tarso também, mas que me parece que pode em algum momento também exigir que esses meios se posicionem, se coloquem a favor do governo de plantão que está financiando esses meios de comunicação, né? Na pesquisa que a gente fez sobre jornalismo alternativo, né, a gente mapeou mais ou menos 50 sites e a gente percebeu que o mecanismo de financiamento desses sites, se eu não me engano, 1 ou 2 que tinham financiamento público, ou pelo menos transparecia financiamento público ali, que era o site Carta Maior, por exemplo, era um deles, né? E a revista Caros Amigos, se eu não me engano, também tinha um outro financiamento. O resto era financiamento basicamente de privados. Basicamente financiamento coletivo, né, ou chamado crowdfunding, né? Eles tinham também assinaturas, eram feitas assinaturas. Um outro sistema muito utilizado por eles também, que é o sistema de propagandas da própria internet, né? Banners e tal. Tipo a de AdSense. AdSense, exatamente. Mas, em geral, eles não tinham recurso público. Né? Muito poucos. Então, essa imagem de que o governo sustenta blogs progressistas, blogs de esquerda e tal, é superdimensionada.
Exatamente. Até vi uma reportagem recentemente no Estadão que dizia, né, que com o fim do governo Dilma acabaria o recurso para a mídia alternativa. Só que, né, pelo menos pela pesquisa que a gente que a gente fez, o que a gente observa é que não há recurso público destinado para esses meios. Ou se é muito pouco. Ou se sai, exatamente, se sai pouco. É muito pouco mesmo? O governo aporta muito pouco recurso, sempre aportou muito pouco recurso ao longo dos anos nesse tipo de mídia? O que vai existir não é um financiamento, me parece, direto do orçamento da administração direta federal para os blogs. O que provavelmente existe em alguma escala são os patrocínios das empresas estatais, né? Assim como as empresas estatais então patrocinam a velha mídia, os TVs abertas e as rádios abertas. Então ela passou nos últimos, no governo Lula e no governo Dilma a também patrocinar, mas com um percentual, claro, que muito mais baixo do que patrocina proporcionalmente as TVs e rádios. Então existe sim alguns blogs que vão receber de forma oficial patrocínio da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, assim como a revista Veja, a Rede Globo, Rede Record, a Rádio CBN também vão receber, mas claro que num percentual, inclusive proporcionalmente menor. Então isso passou sim a existir. Eu não tenho tanta essa preocupação com relação a se existir dinheiro público, que necessariamente aquele meio de comunicação, aquele blog, necessariamente vai virar governista, né? Eu entendo que se existir uma política pública realmente democrática, que pode ser algo parecido com o que acontece, por exemplo, na área cultural, em que tem gente que às vezes recebe algum tipo de fomento e não necessariamente vai fazer um filme ou um programa de TV ou de rádio necessariamente governista. Eu acho que dá para a gente pensar em fazer alguma coisa também igualitário, que realmente ajude, né, seja uma rádio comunitária ou um blog, em qualquer ideologia que tenha, mas que atenda a determinados requisitos, então que seja realmente algo transparente, público, né, e que vá realmente fazer um fomento do pequeno. É porque daí a gente precisa ter regras, né, critérios para a distribuição desse recurso, para que qualquer cidadão possa acessar esse tipo de recurso. Até porque eu estou entendendo aqui que a comunicação, a informação, não é só um direito de expressão, não se apega só ao direito de expressão, mas também ao direito de informação e de pluralidade de informações que o cidadão pode ter acesso. E que não esteja exclusivamente na mão, né, de algumas poucas famílias, né, como você mesmo disse. O Estado não pode ser parcial, ele não pode, por razões que não sejam iguais para todos, destinar uma política para um e não para outro. Ou seja, ele tem que ter critérios iguais, seja para o Bolsa Família, para o imposto de renda, seja para o acesso à previdência, à saúde pública, ao ensino público, qualquer que seja. Então, o que vocês estão dizendo é que na área de comunicação, a regra que vale para todo o Estado não vale na área de comunicação. O dinheiro é usado de forma sem critério e conforme a vontade do governante de plantão, em geral. E essa é uma não digo crítica... que no governo Lula, no governo Dilma, nem no governo daqui, mas essa foi uma crítica muito feita, sobretudo por aqueles setores dentro do que nós entendemos segmentos mais críticos da sociedade em relação ao que foi o governo Lula e o governo Dilma, que apesar de terem proposto uma divisão talvez diferenciada e até uma revisão dos recursos que eram destinados aos grandes meios de comunicação, é verdade que eles continuaram recebendo durante esse período um aporte financeiro muito maior do que qualquer outro espaço, do que inclusive o que nós entendemos como mídia pública, com os canais de comunicação público, por exemplo, né? A famosa entrevista que o Paulo Bernardo deu à Veja, né? Onde ele reafirma o compromisso do governo com os grandes meios de comunicação, né? E aquilo foi bastante criticado na época também. A gente vai ter que encerrar o primeiro bloco, mas voltando daqui a pouquinho. A gente está encerrando aqui o primeiro bloco sobre a mídia, hoje falando sobre comunicação alternativa no contexto político atual. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco Sobre a Mídia, hoje falando sobre comunicação alternativa, aqui no estúdio comigo o professor da Federal Guilherme Carvalho e o presidente da Paraná Blogs, Tarso Cabral Violim. A gente está falando sobre financiamento e a relação que o financiamento estabelece com o poder público. A gente sabe que a mídia americana ela é financiada inteiramente com recursos privados, não existe financiamento público. O financiamento público acaba produzindo dependência dos veículos de comunicação, acaba tornando a relação que deve ser de independência, de autonomia dos meios com o governo, uma relação cheia de interesses que são de natureza econômica? Eu sempre digo que no Brasil falta a gente ainda, em algumas áreas, às vezes até chegar na Revolução Burguesa ou na Revolução Francesa. Pegar o capitalismo. Porque no Brasil, a gente às vezes faz comparação com os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos existe regulação da mídia, existe uma agência reguladora, né, desde o começo do século XX, que fez, né, sim, uma limitação de alguns poderes na área da grande mídia e fez com que houvesse uma certa democratização da mídia, pelo menos de não deixar que existisse um oligopólio, um monopólio tão grande assim. Pelo menos até a década de 70, 80, eles conseguiram segurar um pouco isso nos Estados Unidos. Com a política mais neoliberal do governo, a partir do governo Reagan, que começa de novo a existir uma desregulamentação, inclusive da mídia, e daí aumento de monopólios e oligopólios, um crescimento, né, disso nos Estados Unidos. Mas o fato é que no Brasil, o que é necessário, então, é para a gente começar a ter um início de democratização, é que existisse esse fomento estatal. Mas isso, né, até que realmente lá num futuro, não sei se próximo ou não, que existisse uma certa equalização de poderes, né, nas várias mídias, para daí sim a gente poder falar de algo de uma concorrência de igual para igual e daí não precisar mais ter dinheiro estatal. Então eu acho que hoje é necessário, assim como existem às vezes alguma necessidade, por exemplo, de uma política de cotas na universidade, né, que muitos vão falar que, né, não vai ser necessário que seja para sempre. Eu acho que também uma política de fomento estatal, num momento inicial, pelo menos para alavancar uma certa equalização na mídia, eu vejo como necessário. E daí eu vejo como necessário também que seja uma política pública de Estado, né? Uma política de Estado e não necessariamente uma política de governo. Porque daí se é política de governo, daí sim que tem esse perigo de, não, eu só vou pagar para o blog que falar bem de mim, daí ele vai ficar totalmente dependente daquele governo e daí também vai fazer algo que não é tão salutar. Mas enquanto nós não temos essa política pública, o ambiente que a gente tem é muito diferente disso. Vocês acham que a posição dos meios de comunicação, dos meios de comunicação tradicionais, ela é marcada, ela é derivada, ela é influenciada pelo financiamento? Qual é o tamanho da influência, por exemplo, dos anúncios que o governo de São Paulo faz em Veja, e não só faz em Veja, mas também a compra de revistas Veja para distribuir nas escolas paulistas? Isso influencia a posição, por exemplo, de Veja? Eu queria saber a opinião dos dois. Olha, não sei se você quer, mas eu vejo que, né, principalmente quando a gente fala em Veja, né, eles já não estão mais também, eles estão tentando não ficar tão dependentes também da revista impressa e já estão indo para a internet, inclusive com uma TV, né? Então, mas eu vejo como ainda algo essencial para a Veja para manter esse número de assinaturas gigantesco que existe com o governo do estado de São Paulo. A revista Veja ainda sobrevive bastante e com uma força muito grande no estado de São Paulo com essas assinaturas da Veja. Então você vai numa escola pública, na biblioteca da escola pública tem lá uma assinatura da Veja que foi paga pelo Estado. Na biblioteca que foi pago pelo Estado. E claro, né, então além de assinatura ainda com as propagandas. Me parece que no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff existiu uma diminuição, se não acabou, existiu uma diminuição da propaganda das empresas estatais em revistas como, por exemplo, a revista Veja, que eu, sinceramente, faz anos que eu não folheio a revista, acabei não olhando se tem ainda lá alguma propaganda, mas eu ouvi falar que ia ser uma das políticas de acabar com esse patrocínio, a um certo ponto, a patrocínio estatal. Ficar só das estatais, mas cortou do governo federal. Eu vejo que nas revistas, nessas 3 grandes revistas semanais, eu não vejo que isso faça diferença com relação a eles não baterem tanto no governo. Agora, a gente percebe que em TVs, seja em TVs estaduais, em TVs nacionais, às vezes isso acaba ocorrendo às vezes até elas continuam fazendo uma crítica ao governo, mas às vezes botam um pouquinho o pé no freio, dão
né, uma amenizada ali na crítica. Isso a gente percebe em alguns momentos. A gente, no próprio aqui estado do Paraná, a gente vê a relação, né, do governo do estado com os grandes meios de comunicação, com a RPC e outros meios de comunicação, em que tem momentos em que a TV bate mais, vai mais para cima do governo, principalmente em momentos posteriores às eleições, em que daí se fala que daí a mídia vai querer, né, às vezes aumentar os valores de dinheiro público para os seus cofres. E, às vezes, em épocas de antes da eleição, quando ela acaba ganhando muito dinheiro desse governo, ela acaba, às vezes, também não fazendo uma crítica tão incisiva. Então, por exemplo, quando aconteceu no ano passado o massacre do Centro Cívico lá, em que teve, né, o governo do estado batendo aí nos professores, foi uma época em que realmente a RPC e a Gazeta do Povo estavam incisivas, né, criticando bastante o governo. Mas isso não aconteceu, por exemplo, antes da eleição, né? Antes da eleição, tudo era uma maravilha, o estado do Paraná era uma maravilha, né? Então isso acontece, né, períodos assim, durante o ano, ou em épocas de eleição ou de não ser de eleição, com mais dinheiro público ou menos dinheiro público sendo investido, entre aspas, aí, né, nessas meios de comunicação, desses meios darem uma amenizada ou não nas suas matérias editoriais, etc. Então, você está dizendo que não só existe uma relação de uso da verba publicitária pelo governo para poder punir ou controlar meios de comunicação, mas os próprios meios também agem em função da verba publicitária, ou seja, uma relação distorcida de lado a lado. Os meios também ainda tem uma prática meio Assis Chateaubriand, que chantageava anunciantes, né, que produzia matérias e denúncias para forçar anunciantes a voltarem a anunciar nos seus jornais. Ainda existe esse tipo de relação? E eu perguntei isso para entrar no assunto do poder da mídia. É um assunto antigo, mas que ainda... Eu acho que assim, a gente não tem como afirmar, né, diretamente isso, mas o que a gente observa é isso que o Tarso está falando, né? Momentos em que, né, a mídia se coloca de uma maneira mais crítica e tal, e em outros ameniza, né? Em momentos que você esperava, por exemplo, que determinados fatos ganhassem repercussão. Mas eu acho que a gente percebe que a mídia, ou o meio de comunicação, nesse caso, que recebe recurso público, ele se torna muito mais suscetível a esse controle ou a essa pressão externa sobre o conteúdo jornalístico, sobretudo quando os mecanismos de financiamento são mais... o recurso que financia esse veículo de comunicação é mais dependente da verba estatal, né? Ou de empresas públicas. Mas, tradicionalmente, no Brasil, a gente vive, na imprensa brasileira, uma situação de dependência do recurso público, né? A maior parte dos grandes meios de comunicação no Brasil, a história conta isso, vários pesquisadores apontam isso nos seus trabalhos, de que os grandes meios surgem, né, os grandes meios de comunicação e a imprensa em geral brasileira, né, os meios de comunicação, surgem de uma maneira dependente, seja por meio de uma infraestrutura, como foi o caso do Brasil, com todo o sistema Intelsat, enfim, a empresa Brasil, a Embratel, o surgimento da Embratel, que permitiu que você transferisse sinal para todo o território nacional, quer dizer, tudo isso surge por meio de recursos públicos que são concedidos para que empresas privadas pudessem explorar o sistema da melhor maneira como lhes conviesse, né? Então, e não só por isso, mas por meio dos editais públicos, que são um dos mecanismos que tem sido utilizado pelos governos, seja estadual, municipal, enfim, para, entre aspas, comprar os meios de comunicação, né, ou garantir que versões favoráveis sejam publicadas, e isso é evidente, né? Se a gente pegar jornais de bairro, algumas rádios, algumas emissoras de televisão, no caso do centro da batalha do Centro Cívico lá, quando os policiais agrediram os professores, ficou nítido a posição, por exemplo, da Rede Massa, né? Ou da RIC TV, que proibiu os jornalistas de falar do assunto. Quer dizer, todo mundo falando do que tinha acontecido, as duas emissoras calaram simplesmente sobre o fato. Não, óbvio, não foi isso, aí não há só questão financeira, porque há uma relação política também dos donos dos meios de comunicação com os governantes, nesse caso, né? O governador. O dono da emissora era aliado do governador. Exatamente, né? O caso do Ratinho, né? O filho do Ratinho, no caso, né? O Ratinho Júnior, que é aliado político do Beto Richa.
Então, são situações que a gente percebe que incidem diretamente sobre esses meios, e quanto mais dependente do Estado, quanto mais próximo dessa tradição infeliz, né, dos meios de comunicação no Brasil, da sociedade brasileira, mais controle, mais interferência de interesses político-partidários e pessoais, muitas vezes, sobre esses meios, a gente acaba observando. Quer dizer, nós temos um setor onde há muito pouca política, muito pouca clareza, e ainda é desbalanceado pela estrutura de propriedade, porque muitos meios são de políticos. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para o campo jurídico, né? O Tarso é advogado, e nós temos uma proibição clara na Constituição a que políticos sejam detentores de concessões públicas, né? E isso funciona nas mais diversas áreas. Não podem concorrer à concessão de portos, concessão de estradas, mas rádio e televisão é concessão. Por que nem princípios constitucionais transparentes, líquidos, a gente consegue aplicar na área de comunicação? E você tem uma flagrante ilegalidade com políticos sendo donos de meios de comunicação. Qual a dificuldade de aplicar a Constituição na comunicação? O grande problema é que qualquer tentativa no Brasil nos últimos 20, 30 anos de controle social da mídia ou de democratização da mídia, né? Qualquer exemplo que a gente pegue que seja um exemplo bom de fora, seja dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina, do México, de democratização da mídia, isso vai ser sempre noticiado, né? Pelos grandes meios de comunicação, pela Rede Globo, no sentido de que aquilo seria algo antidemocrático, que aquilo vai ferir a liberdade de expressão que eles têm. Então, o discurso é muito forte. Qualquer tentativa, né, o Jornal Nacional às vezes fica lá 5 minutos noticiando aquela questão e criticando e querendo comparar, dizendo que aquilo vai ser algo bolivariano, contrário à liberdade de expressão. Então, é uma briga política grande, né? Os grandes meios de comunicação têm um poder grande de convencimento aí da população, que infelizmente às vezes prefere assistir uma televisão, se informar pelo jornal e pela rádio, do que às vezes se informar por outros meios, né? Como seja blogs ou sites alternativos, ou até se informar realmente de forma mais aprofundada em livros, etc. Então, se a gente tem uma sociedade que ainda, né, não faz uma leitura tão grande, né, a gente não tem um público brasileiro tão leitor assim, então é fácil, qualquer coisa que apareça no jornal e no rádio, de fazer um convencimento nesse sentido. Então, eu vejo como algo difícil de se implementar aqui no Brasil, se for depender, né, do convencimento que a gente possa fazer, nessa briga que a gente pode fazer também entre a mídia mais alternativa e as grandes redes de televisão. A gente vai encerrar aqui o segundo bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre comunicação alternativa. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre comunicação alternativa. No estúdio comigo, o professor da UFPR, da Uninter, o jornalista Guilherme Carvalho, e o presidente da Paraná Blogs, Tarso Cabral Violim. Eu vou insistir na pergunta, porque eu entendo o contexto da disputa política muito difícil quando você briga com rádio e televisão, que detém grandes audiências no país. Mas por que um órgão como, por exemplo, o Ministério Público, que em tese não deve se pautar na opinião pública, mas na lei, não tem nenhuma ação para impedir algo que é um flagrante de desrespeito à lei e um flagrante de desrespeito à Constituição, que é o fato de políticos serem donos de meios de comunicação, o que distorce a própria democracia, como aconteceu na proibição dos profissionais da RIC de cobrir os acontecimentos no dia 29 de abril do ano passado. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para meus alunos sempre é quem que manda no Brasil?
né? Daí, normalmente, o pessoal do direito vai falar, não, né, são os poderes, lá tem o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. E, na verdade, a gente sabe que numa democracia ainda em construção como a brasileira, que, como a gente falou, às vezes, em alguns setores, a gente nem chegou ainda numa revolução burguesa ou realmente num capitalismo de fato, a gente vê que, na verdade, quem tem poder no Brasil ainda, né, é quem detém o poder econômico e o poder midiático. Então, esses poderes que não são poderes estatais acabam mandando nos poderes constituídos, né? A gente vê um Congresso Nacional totalmente dependente ao que a TV ou a rádio vai falar sobre eles e também totalmente dependente sobre os seus financiadores, para eles chegarem ao poder, né, o financiamento privado de campanha. E os dados mostram que de ano para ano o custo das campanhas foi aumentando. Sempre aumentando, sempre aumentando. De tal forma que hoje só chega ao Congresso quem tem muito dinheiro para botar no E a campanha. gente pode chegar que nem acontece nos Estados Unidos, que daí é um exemplo ruim, nesse caso dos Estados Unidos, em que o congressista ou o político acaba fazendo a campanha com propostas para o financiador de campanha e não para o cidadão, né? Então, tanto o executivo quanto o legislativo tem esse problema, né, de financiamento de campanha e também do poder midiático sobre a sua atuação. E, infelizmente, o que a gente vê, a gente que é da área do direito também, a gente vê que hoje em dia também os poderes na área do Poder Judiciário e também o Ministério Público, nos últimos anos, também estão sofrendo uma influência muito grande do que acontece, né, nas ruas, do que acontece, do que passa na televisão. Então, a gente às vezes pensava, vamos mostrar lá o que os ministros do Supremo falam, e vamos mostrar na televisão, isso vai ser mais transparente, isso vai melhorar o que eles vão decidir, quando a gente vê que está cada vez, talvez até piorando as decisões, quando eles, sabendo que vão aparecer na televisão, que vão aparecer no Jornal Nacional à noite, vão tomar decisões que não necessariamente são jurídicas, mas são decisões políticas ou para agradar certa parcela da sociedade ou para agradar o meio de comunicação. Então, infelizmente, a Constituição, ela não é expressa, mas ela diz isso que você falou, né, que senadores e deputados, 54. Os deputados e os senadores não poderiam ter contratos com o poder público, não poderiam ser concessionários com o poder público. Não, por razões óbvias, né? Sim. Se o cara é um ator político e ele disputa uma licitação, ganha uma concessão, Sim. você tem um vício aí na própria relação. Sim. Então, tem esse dispositivo constitucional proibindo para deputados e senadores, mas acaba não proibindo para outras autoridades, né, esse mesmo dispositivo. E também acaba sendo um dispositivo que não acaba sendo aplicado na prática, assim como várias questões relativas à comunicação que estão na Constituição também não são aplicadas na prática. Então, é proibido senador e deputado ter concessão? Eles têm na prática. É proibido ter monopólio ou oligopólio de TV e rádio? Mas existe na prática. Existe na prática. É obrigatório que haja complementariedade, né, entre as rádios e TVs estatais, públicas e privadas? É obrigatório, mas na prática a gente vê na TV aberta e rádio aberta, tudo majoritariamente privado. Então, sem existir um parlamento que realmente esteja, né, com o intuito, né, de fazer essa aplicação do que está na Constituição. E os poderes também os poderes daí estatais, acabam sendo influenciados pelos poderes midiáticos e os poderes econômicos, no Brasil principalmente, que ainda é uma democracia em construção. Então, eu vejo como preocupação, né, o que a gente está vendo nos últimos meses e anos aqui no Brasil, né, nessa questão do que está acontecendo aí com relação ao impeachment do presidente da República, com relação à seletividade, né? Então, a gente vê um Ministério Público e um Poder Judiciário que, às vezes, é mais forte, vai mais para cima de um determinado governo e deixa, às vezes, outros governos ou outras autoridades de lado. Então, infelizmente, muita coisa que precisaria realmente você ter um Ministério Público mais atuante e um Poder Judiciário mais atuante acaba não acontecendo. Uma coisa que eu também sou totalmente contra, não sei a opinião de vocês, que é a questão de você ter proselitismo religioso nas TVs, principalmente em TV estatal, né? Aqui no Paraná a gente tem proselitismo religioso na TV estatal, né? Que é algo que eu entendo que é totalmente inconstitucional, mas se você entra com qualquer ação contra esse tipo de coisa no Poder Judiciário, né, não vai ter ganho de causa e o Ministério Público muito menos vai ter intenção de questionar esse tipo de situação. Vamos falar do futuro. Quais são as perspectivas para a área de comunicação, para a comunicação pública, para a comunicação alternativa,
para a melhoria da regulação, para a criação de critérios mais transparentes no governo que está começando agora, no governo Temer? É difícil a gente prever, né, o que pode acontecer, mas a gente, ao mesmo tempo que você tem uma tradição de meios de comunicação dependentes financeiramente do Estado e de governos, né, a gente também observa e por isso mesmo uma tradição também alternativa no Brasil, né, porque justamente setores da sociedade que não têm espaço ou não tiveram espaço ao longo dos anos nos meios de comunicação tradicional desenvolveram seus próprios mecanismos, seus próprios meios de comunicação. E o Brasil, de algum modo, tem excelentes exemplos nesse sentido que estão sendo construídos e que foram construídos também no passado, né? E que são exemplos, referências que são trazidas até hoje, às quais se recorre até hoje para pensar um meio de comunicação alternativo. Então, eu penso que são meios que nunca dependeram ou raramente dependeram de verbas públicas. Não é a mudança de um governo que vai proibir que esses meios de comunicação alternativos consigam se estabelecer, né, e fazer o seu trabalho. Eu acho que no momento em que você tem um governo que sinaliza com certas reformas que podem afetar interesses de grupos, de movimentos sociais, de grupos que eu não vou dizer que foram beneficiados no governo Dilma e Lula, porque eu sou bastante crítico em relação ao governo do PT nesse sentido, né? Ou seja, era um governo que deveria ter avançado muito mais em aspectos sociais, mas a gente sabe que por uma série de fatores não aconteceram. Mas o governo que está vindo, né, com Michel Temer, é um governo que sinaliza com alguns retrocessos, pelo menos é o que transparece no que a gente tem lido enfim, ouvido sobre o que está sendo proposto por esse novo governo. Nesse sentido, talvez, né, no momento em que você tem um fechamento então de portas para esses segmentos, para esses setores da sociedade, você pode ter um crescimento, portanto, dos meios alternativos, justamente porque vão querer ser ouvidos, porque ganham legitimidade, sobretudo quando certas políticas beneficiam grupos já, uma certa elite da sociedade brasileira. Perante o público é melhor ser oposição. E como agora provavelmente vão ser mais oposições em relação ao governo, editorialmente a comunicação alternativa tem chance de crescer. Não sei se a gente pode fazer essa afirmação, mas eu acho que os temas as questões serão mais presentes, provavelmente para um tratamento mais alternativo, né, ou mais contra-hegemônico, né, como a gente está pensando aqui. Tarso, o que você acha quais as perspectivas para a democratização, para a comunicação alternativa? Bom, para começar, eu sou otimista numa parte da tua pergunta e pessimista em outra parte. Eu ainda sou otimista que o Senado, que agora vai começar o processo realmente de impeachment no Senado, então eu sou otimista no sentido de que, não havendo crime de responsabilidade, que ainda haja alguma possibilidade disso não vir a ocorrer realmente o impeachment de fato, porque o impeachment sem crime de responsabilidade, no nosso entendimento de vários advogados aqui do Paraná, até contrários à posição da própria OAB, é de que isso seria um golpe. Então, eu acho que ainda é possível que nos próximos 180 dias não ocorra o impeachment da presidenta Dilma, que tinha prometido a democratização da mídia. Se realmente ocorrer os próximos 2 anos o governo Temer, daí eu sou realmente bastante pessimista. Não vai existir lei dos meios de comunicação, não vai existir fomento para os pequenos, vai existir realmente políticas de concentração dos grandes meios de comunicação, rádio e TV. E outra coisa que eu também sou bastante pessimista é que eu entendo que, por mais que hoje haja realmente uma força né, nos blogs, nas redes sociais, em meios alternativos, jornais alternativos, ainda é algo realmente que me parece ainda muito inicial, ainda não é passível de se contrapor a esse poder da mídia. E outro problema, né, da grande mídia é que essas rádios e TVs, elas estão também se ramificando e também estão na internet. Então hoje a gente tem o UOL, tem o site da Rede Globo, tem o site da Veja, que também está dominando também a informação, e a gente vê que hoje, seja no WhatsApp, no Facebook, o que
está dominando e das pessoas estarem compartilhando acaba sendo também desses grandes meios de comunicação. Então, sem existir uma legislação que obrigasse, que proibisse, por exemplo, a propriedade cruzada, né, da Rede Globo ser proibida de ter também um jornal, de ter uma revista, de ter também o site da internet, como existe em vários países da Europa, essa proibição, sem esse tipo de legislação, eu sou realmente bastante pessimista no que vai acontecer nesses próximos 2 anos, além do mais, se o ministro realmente for o da Ciência e Tecnologia e Comunicação, for o ministro Gilberto Kassab, que é do partido do PSD, que é um partido que não tem nenhuma tradição de ter a intenção de democratizar a mídia, democratizar os meios de comunicação de massa. Ok, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio da UFPR TV. Hoje nós falamos sobre comunicação alternativa, sobre os blogs, sobre a comunicação pública e perspectivas com o governo que está começando. Para discutir esse tema aqui no estúdio, estiveram comigo hoje o professor da UFPR e da Uninter, o jornalista Guilherme Carvalho, e o presidente da Associação Paraná Blogs, Tarso Cabral Violim. Se você quiser mandar sugestões, dicas, conversar conosco, entre em contato pelo nosso Facebook, facebook.com/UFPRTV oficial. A gente se encontra na semana que vem com mais um Sobre a Mídia. Até lá!